Sara, você sabia que existe um trabalho que literalmente mudou a forma como implementamos inteligência artificial em dispositivos de baixo consumo? Estou falando de uma revolução que permitiu que redes neurais rodassem em chips do tamanho de uma moeda. Alex, isso parece ficção científica, mas pelo seu entusiasmo, imagino que estamos falando de algo bem concreto. Conte mais sobre essa revolução. Não é ficção, Sara. Esse artigo específico tem mais de 400 citações e se tornou um marco histórico na computação embarcada. Ele resolveu um problema que atormentava pesquisadores há décadas, como fazer redes neurais funcionarem eficientemente em hardware especializado, especificamente em FPGAs, sem perder precisão. Espera, Alex. Antes de mergulharmos nessa solução revolucionária, me ajude a entender qual era exatamente o problema que existia antes. Como era o mundo da IA embarcada naquela época? Excelente pergunta, Sara. Imagine o seguinte cenário. Você tem uma rede neural treinada que funciona perfeitamente no seu computador com placa de vídeo potente, mas quando tenta implementá-la em um dispositivo embarcado, como um drone, um smartphone ou um sistema de visão computacional industrial, ela simplesmente não funciona. Por quê? Deixe-me adivinhar. Consumo de energia? Velocidade de processamento? Exato, mas o problema era ainda mais profundo. As redes neurais tradicionais usam números de ponto flutuante de 32 bits para representar pesos e ativações. Isso significa que cada operação matemática, e estamos falando de milhões delas, consome muita energia e recursos computacionais. Em FPGAs, que são chips reconfiguráveis ideais para IA embarcada, isso se traduzia em implementações lentas, que consumiam muita energia e ocupavam muito espaço no chip. Entendi. Era como tentar colocar um motor de caminhão em um carro compacto. Funcionalmente possível, mas completamente ineficiente. E qual foi a solução genial que esses pesquisadores encontraram? A solução foi brilhante e contraintuitiva, Sara. Eles propuseram quantizar as redes neurais para em bits, mas com uma restrição muito específica, os pesos só poderiam ser potências de 2. Isso significa que em vez de ter pesos como 0.7834 ou 1.2456, você teria apenas valores como 1, 2, 4, 8 ou suas frações, o eltis, um atratro, um cotinito. Isso parece muito limitante. Como uma rede neural pode funcionar bem com tão poucos valores possíveis para os pesos? Essa foi a genialidade da abordagem. Primeiro, eles desenvolveram uma nova função de gradiente reconstruída que resolve o problema do desvanecimento de gradientes durante o treinamento. Vou explicar quando você quantiza uma rede neural, o gradiente que é essencial para o aprendizado tende a desaparecer ou se tornar impreciso. A função tradicional tentava estimar um gradiente aproximado, mas eles criaram uma forma de calcular o gradiente real diretamente. Você poderia usar uma analogia para isso? Estou tentando visualizar como isso funciona na prática. Claro! Imagine que você está aprendendo a tocar piano, mas só pode usar algumas teclas específicas. O método tradicional seria como um professor que, ao corrigi-lo, apenas adivinha qual tecla você deveria ter tocado. A nova abordagem é como ter um professor que sabe exatamente qual tecla correta usar, mesmo com as limitações, porque ele entende a matemática musical subjacente perfeitamente. Interessante. E você mencionou algo sobre operações de deslocamento. Como isso se encaixa no quebra-cabeça? Aí está a segunda inovação revolucionária. Como os pesos são potências de 2, multiplicar por eles se torna uma simples operação de deslocamento de bits. Por exemplo, multiplicar por 4 é o mesmo que deslocar os bits 2 posições para a esquerda. Multiplicar por 1 litato é deslocar 2 posições para a direita. Isso é computacionalmente quase gratuito. Espera, isso significa que eles eliminaram completamente as multiplicações complexas? Exatamente. Eles criaram uma arquitetura chamada NB-Hohenn, que substitui todas as multiplicações por operações de deslocamento. Mas não pararam por aí, desenvolveram também um elemento de processamento vetorial especializado, o CSVP, que implementa essas operações de forma otimizada em FPGAs. O resultado? Um aumento de velocidade de 2,90 vezes comparado aos métodos tradicionais. E a precisão? Imagino que com tantas simplificações algo deveria ser perdido no caminho. Essa é a parte mais impressionante, Sara. Eles testaram em redes clássicas como ResNet, JanSnet e LagsNet e conseguiram manter praticamente a mesma precisão das versões originais de 32 bits. Além disso, quando treinaram suas redes NB-CUN do zero, alcançaram resultados estado da arte comparados a outras redes quantizadas da época. Isso é realmente impressionante. Mas me diga, Alex, qual foi o impacto real dessa pesquisa? Como ela moldou o mundo da IA que conhecemos hoje? O impacto foi transformador, Sara. Primeiro, abriu as portas para a democratização da IA embarcada.
dispositivos que antes não conseguiam executar redes neurais complexas, como câmeras de segurança inteligentes, dispositivos IoT, carros autônomos e até mesmo smartphones mais antigos, subitamente ganharam capacidades de IA sofisticadas. E hoje, conseguimos ver os frutos dessa pesquisa em aplicações modernas? Absolutamente. Os princípios estabelecidos neste trabalho influenciaram diretamente o desenvolvimento de chips especializados para a IA que vemos hoje. Processadores neurais da Apple, Google, Qualcomm, todos incorporam conceitos de quantização e otimizações de hardware similares. Mais importante ainda, essa pesquisa pavimentou o caminho para que modelos como os que alimentam assistentes virtuais funcionem diretamente no seu celular, sem precisar da nuvem. Então, quando uso o reconhecimento de voz no meu telefone offline ou quando minha câmera identifica rostos instantaneamente, estou vendo os frutos dessa pesquisa. Exato. E não apenas isso. A eficiência energética conquistada através dessas técnicas foi crucial para viabilizar a IA em dispositivos alimentados por bateria. Carros elétricos autônomos, drones de entrega, dispositivos médicos implantáveis, todos se beneficiam dessa revolução na computação eficiente. É fascinante pensar como uma ideia aparentemente simples, usar apenas potências de 2, pode ter consequências tão profundas. Há algo mais que devemos saber sobre esse legado? Sim, Sarah. Este trabalho também estabeleceu um novo paradigma de pesquisa, a co-otimização entre algoritmos e hardware. Mostrou que não basta criar algoritmos mais inteligentes, precisamos pensar em como eles serão implementados fisicamente. Isso inspirou toda uma geração de pesquisadores a trabalhar na interseção entre ciência da computação e engenharia de hardware. Alex, para encerrar, qual é a lição mais importante que podemos extrair dessa história? O que ela nos ensina sobre inovação em IA? A lição é poderosa, Sarah. Às vezes, as maiores revoluções vêm não de adicionar complexidade, mas de encontrar simplicidade elegante em lugares inesperados. Esses pesquisadores olharam para um problema que parecia exigir mais poder computacional e disseram: e se fizéssemos o oposto? E se usássemos menos, o resultado mudou fundamentalmente como implementamos IA no mundo real. É uma lembrança inspiradora de que a inovação verdadeira muitas vezes está em questionar as suposições básicas. Obrigada a Alex por nos guiar através dessa jornada fascinante pela história da computação neural eficiente. Para nossos ouvintes, a próxima vez que usarem IA em seus dispositivos, lembrem-se, há décadas de pesquisa brilhante trabalhando silenciosamente nos bastidores.